Que bom que você está aqui me acompanhando. Então hoje é o dia do fechamento do mês, né, aqui no canal. É muito bom ter você aqui comigo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo bacana aqui pra você. E se você já é de casa, já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. Então, né, como de costume, a gente tá fazendo esses vídeos aí de fechamento do mês pra gente estar se localizando, até mesmo, né, os projetos, como que tá o andamento, as minhas leituras e tudo mais. Então, quero começar esse vídeo agradecendo ao pessoal do Apoia-se, né, que eu tenho dois apoiadores aqui do canal. Muito obrigada. E se você quer também estar se tornando um apoiador aqui do canal, você pode estar acessando o primeiro link aqui embaixo e você vai receber recompensas por este apoio. Então, se você gosta, quer apoiar aqui o meu canal, então você pode estar acessando esse link, você pode selecionar as recompensas que você desejar. E para quem já está me apoiando, fique ligadinho aí que já tá chegando as recompensas para vocês, tá? Vai sair ainda essa semana. Então, e também quero agradecer a minha mãe, porque ela me deu algumas coisinhas maravilhosas. Aqui tá com o meu nome, Nayara, e aqui tá com o nome do meu marido, Vinícius. Ela pensou em tudo, gente. Um marcador, né? Um marcador de texto, marca páginas. Ela me deu também a caneta, né? Aqui tá escrito com o meu nome, esse pomponzinho aqui, muito fofo. E também eu tive que fazer um outro marcador, por quê? A Nayara aqui acabou, era um chaveirinho, mas aí eu peguei e coloquei aqui nesse marcador muito lindo, que é um dos marcadores mais lindos que eu tenho, gente. Eu simplesmente amo esse marcador. Aí eu coloquei aqui, né, pra deixar bem guardadinho, porque eu gosto sempre de usá-lo. E no vídeo anterior, acredito que foi o fechamento também, eu falei a respeito aqui da minha estante, tá? Minha estante é nova. Meu marido me deu de presente, né? O meu sogro fez pra mim. Então essa estante também é muito significativa pra mim e também pra minha casa. Então, meu marido vai assistir esse vídeo. Muito obrigada novamente, querido. E o meu sogro que fez, meu sogro trabalha muito bem com isso. Então, pessoal, dados os devidos presentes... tem da minha sobrinha também. Minha sobrinha, como ela sabe que eu gosto muito de ler, então ela me deu... Ela falou, tia, toma pra você marcar seus livros. E aí eu realmente tô marcando os livros, tá, gente? Não é brincadeira não, isso aqui serve muito também. Então, dados os devidos presentes. E se você quiser tá me enviando um presente ou uma carta, o número da minha caixa postal tá aqui embaixo. Você pode estar também apoiando o canal dessa forma, tá certo? Então, vamos então para os vídeos que foram postados aqui no canal, né? No mês aí de maio de 2023. Então, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi justamente igual a este, né? Do fechamento do mês de abril. Então, os vídeos que eu fiz, os livros que eu li, os projetos que tinham aqui no canal, música, filmes que eu assisti. Então, o primeiro foi desse. O segundo vídeo foi dia 6 de maio, que foi, então, a nossa leitura coletiva, né? Que foi a conclusão aí da leitura coletiva do livro Orgulho e Preconceito. Então, se você não assistiu ainda, você pode estar assistindo, tá? Tem live, foram 3 encontros muito bacanas, agradeço a cada um que participou e que leu juntamente comigo, né? Inclusive a Célia deve assistir aí esse vídeo, então ela assistiu juntamente comigo, meu marido também assistiu todos os dias. Eu só tenho que agradecer, né? E a todos os outros também, né? Que acabaram entrando, outros saindo, mas muito obrigada mesmo. O apoio é muito importante. Mas eu estou aqui justamente para incentivar a leitura e para fazer o meu melhor, né? E então foi da leitura coletiva, então vai ficar salvo aqui para sempre. Quando você quiser consultar, você pode estar consultando. E aí no dia 9 eu publiquei também o livro Oração do autor John Bunyan. Bem, esse livro foi muito bacana ter lido. Eu li, eu acho que ele no começo do ano. Foi um livro muito bacana porque é do autor O Peregrino, né? Então, se você já conhece aí essa obra, você sabe da temática, da forma pedagógica como John Bunyan ensina. Né? Ele se converteu aí depois de casado, a esposa dele teve uma participação, uma parcela aí
na conversão dele, para ele conhecer a Deus. Então foi algo muito bacana ter lido. Ele falou a respeito como que o crente pode se chegar diante de Deus. E aí depois eu reli e postei aqui também no canal, no dia 16, o livro O Pequeno Príncipe. Então foi uma releitura muito bacana, tem muitos aspectos psicológicos, filosóficos, até mesmo, assim, muito bacana pra gente poder estar aprendendo a se relacionar com o outro, a respeito da amizade, da família e tantos outros aspectos pessoais, interpessoais e coletivos também. Então é um livro que vale a pena, se a pessoa gostar de filosofia, vale a pena mesmo ela se debruçar a respeito do livro, que tem muitos ensinamentos ali muito bacanas. Então se você não viu lá o vídeo do Pequeno Príncipe, tá muito bacana. Inclusive eu cito alguns pontos a respeito filosóficos que o livro traz para o leitor. Então tem coisas subliminares e também tem outras que já são mais perceptíveis, que foi o vídeo de livros lidos em 2022, então eu coloquei todos os livros, tá, pessoal? Pelo menos daqueles que eu lembro que eu li, ou que tem vídeo aqui no canal, que eu olhei, que eu bati o olho e falei, não, eu li em 2022. Então eu reuni todos e fiz o vídeo. E também fiz um vídeo de vlog de leitura da leitura de Orgulho e Preconceito. Então todos os vídeos vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Atualmente eu posto um vídeo por semana, então toda terça-feira vai sair um vídeo novo aqui no canal. E eu sempre gosto de ser fiel às publicações, né? Então, terça-feira é um dia muito bacana. Pensei em mudar para outro dia, mas terça-feira tá cabendo muito bem. Então, tem todos esses outros vídeos. E aí, eu quero mostrar para vocês os livros que eu li nesse mês de maio, então, né? O ano tá passando correndo mesmo, gente. Nossa, parece que o ano começou, sei lá, pouco tempo. Daqui a pouco a gente já tá no Natal, a gente já tá no meio do ano, né? Então, tem que aproveitar muito bem, né? Remindo o tempo, né? Que os tempos tá passando muito rápido. Então, vou mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de maio. Então, começando, eu finalizei, então, juntamente com vocês, a leitura coletiva de Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Inclusive, eu já tô devendo aqui pra vocês, né, a biografia dessa autora. Mas foi uma leitura muito bacana conhecê-la. Confesso que uma pitada eu esperava mais, mas a forma como a construção dos personagens, eu gostei bastante, muito inteligentes, inclusive. Eu nunca tinha, assim, percebido a inteligência dos personagens dessa forma, como eu percebi aqui em Orgulho e Preconceito. A Jane coloca muitos diálogos interessantes entre eles, de uma forma não, assim, chola, murcha, mas é algo que dá pro leitor entender, nossa, a pessoa é uma pessoa inteligente, que sabe refutar o outro, né? Então, de uma forma elegante, né? E não de uma forma que vá prejudicar o outro, vamos dizer assim, né? De forma física ou coisas do tipo. Espero que eu consiga entender, explicar. Então, fiz a leitura de Orgulho e Preconceito. Inclusive, eu quero relê-lo, tá? Só que eu quero reler em outra edição. Eu vou conversar ainda com vocês a respeito desse livro. Eu espero que tudo dê certo. Eu espero conversar com vocês ainda esse ano a respeito desse livro. E aí, eu também fiz a leitura de um livro do Ego Transformado, do autor Timothy Keller. Inclusive, né, o Timothy Keller faleceu no mês que eu tava lendo o livro dele, né, da primeira obra que eu tive contato com ele. Então, nesse mês de maio aqui de 2023, o Senhor o tomou. Então, eu tava lendo e aí eu nem sabia do estado de saúde dele, né, que ele estava doente. Mas eu tava lendo e, assim, foi muito bom que ele vai falar a respeito do ego, né, que muitas vezes as pessoas, fulano não gosta de mim, ou o que aconteceu, o que eu fiz pra merecer tal coisa. Mas aqui ele vai falar a respeito do autoesquecimento. Então, muitas vezes as pessoas têm o ego ferido, ficam chateadas, ficam com desejo de agradar os outros,
mas porque elas mesmas não estão felizes com elas próprias, né? Elas não estão completas em Cristo Jesus, então elas precisam do outro. E o outro, né, às vezes o trabalho, às vezes o vizinho, ou aquela pessoa que você gostaria muito de receber atenção, ela não vai te dar atenção. Então aqui ele vai falar a respeito do autoesquecimento. Então você esquecer de si próprio para você começar a viver. Então, quando você pensar, mas fulano nem me deu bom dia, passou perto de mim, nem me deu bom dia, autoesquecimento. Deixa o ego de lado e pensa na pessoa. Às vezes a pessoa tá com um problema, ela não te viu, ela não faz a mínima ideia que você queira que ela te dê bom dia. Então o autoesquecimento, né? Sair dessa zona de coitadismo, né? E ir para a zona, não, eu não preciso do outro, no sentido não egoísta, mas eu não preciso do outro para que a minha alegria seja completa, para que eu me sinta bem. Então, eu não preciso do outro. Se o outro não falar comigo, tudo bem. Se ele falar, tudo bem também. Então, ele vem trazendo um autoesquecimento de si próprio e tentar focar mais no outro e não em si mesmo. E aí, gente, olha só, outro marcador lindo. Eu acho que eu mostrei aqui pra vocês quando eu ganhei de aniversário, mas olha só que coisa mais linda do mundo. Ai, eu amo esses marcadores. E aí, gente, eu também fiz uma outra releitura, que é Como Cultivar uma Vida de Leitura. Nessa última semana, então, eu peguei esse livro e me debrucei. C.S. Lewis é muito bacana lê-lo. Foi uma releitura, assim, que eu aprendi mais. Parece que quando você relê, você vê coisas que você antes não tinha visto. E aí, nesse livro, C.S. Lewis vai falar a respeito de como você cultivar mesmo a vida de leitura, né? Então, são hábitos saudáveis que você vai aplicar na sua vida. Então, por exemplo, um hábito que C.S. Lewis recomenda pra gente é ler um livro seu favorito a cada 10 anos. Então, ele vai falar a respeito dos contos de fadas, ele gosta muito de contos de fadas, né, histórias infantis, assim como eu. Então, eu me senti muito protegida, sabendo que um grande intelectual desse defende contos de fada. Então, foi muito bom, foi muito bacana, a gente vai conversar ainda sobre esse livro nesse ano ainda, espero que dê tudo certinho, mas pelos meus cálculos e organizações, tá tudo certo para sair ainda esse ano. E aí, deixa eu ver aqui, eu li também Margot, de Alfred, deixa eu ver o nome do autor, Alfred de Musset. Então, é um livro bem curtinho, acho que eu li em 2 ou 3 dias, mas dá muito bem pra você ler um dia, se você consegue ler muito, ou se você tem um dia inteiro, como, por exemplo, no final de semana. Eu não peguei no final de semana, peguei no meio da semana, acabou que eu consegui lê-lo dessa forma. Mas tá ótimo. Enfim, aqui vai tratar a respeito da Margarida, que tem um apelido aí de Margot. Então ela se apaixona perdidamente por um rapaz e acontece algo assim, quase trágico com ela por esse amor desenfreado. E aí, desse amor desenfreado, brota o amor verdadeiro, que é o amor racional da vida dela. Foi uma experiência muito bacana, eu fui conversando junto com o autor, né? Então, o Alfred, ele é o próprio narrador da história, não é a Margot. E foi um livro muito bacana, assim, de ler. Eu tava fitando ele há muito tempo, já na Amazon. E ele era, acho que R$10 na época que eu comprei ele. Folhas brancas. E a capa, é muito linda a capa, né? Eu coloquei esse pomponzinho, esse tassel aqui, rosinho, super combinou. E eu gostei bastante mesmo. E assim, eu tô muito, assim, ansiosa mesmo pra vir conversar com vocês, porque tem fatos muito bacanas aqui que eu quero conversar com vocês sobre este livro. E aí, eu comecei ainda em maio a leitura de Nascidos em Tempos Líquidos, de Zygmunt Bauman. Se não me engano, eu comecei no último dia de maio, né? E falta só o último capítulo, já tô na metade do último capítulo. Então, em junho ainda eu termino esse livro, Nascidos em Tempos Líquidos. Aqui trata-se de uma explanação da teoria de Zygmunt Bauman, que é a teoria líquida, que ele fala que nada é feito para durar, que as pessoas não têm mais um elo muito forte ou de desejo de lutar pela outra pessoa e para outra pessoa.
Então aqui é uma entrevista, né, que esse Thomas Leoncini vai se dirigir aí ao Zygmunt Bauman. Inclusive eu tô gostando bastante, ainda mais das colocações do Thomas. Ele parece ser bem entendido daquilo que ele tá falando. E aí, mas Zygmunt Bauman também tá saindo muito bem, né? Inclusive ele é o criador aí dessa teoria, mas tem muitos termos ou forma como ele coloca, né? Pra ele é muito óbvio, né? Mas pra quem, assim, não tem um acesso a essa teoria, né? Pode ficar um pouquinho, assim, perdido, né? Nessa forma dele se comunicar. Mas ele já faleceu aí em 2017, mas a sua teoria ainda está viva e adepta de muitas pessoas e estudiosos também. Então a gente vai conversar em algum momento, não sei se ainda nesse ano, sobre nascidos em tempos líquidos, mas eu espero que eu consiga ir conversar com vocês ainda esse ano sobre ele. Mas então, li também este livro aqui, na verdade estou lendo, né? Acredito que eu termino ainda essa semana esse livro agora. E aí eu quero conversar com vocês a respeito dos filmes que eu assisti em maio. Bem, pessoal, o meu gosto pelos filmes, né, pelo cinema, essas coisas assim, desde pequena eu sempre gostei. A nossa família sempre gostou muito de assistir filmes depois do almoço, ou aquela sessão da tarde, né, que passava aí outros desenhos, né, então a gente sempre gostou muito de assistir filmes. Então, inclusive, eu fui ao cinema, conheci o cinema pela primeira vez com meu marido. Foi muito bom, foi muito gostoso mesmo. E eu gosto muito de assistir filmes. Mas como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de assistir filmes que são bons, né? Que não tem aquelas coisas todas... Bem, coisas que eu não gosto. Né? Muito sangue, essas coisas assim, eu não gosto. Terror, coisa do tipo... Não gosto mesmo, definitivamente, e me causa pavor. Enfim, então vou mostrar aqui pra vocês alguns filmes que eu assisti e depois eu também quero conversar com vocês a respeito das músicas, tá? Mas as músicas eu vou deixar aqui embaixo, as últimas atualizadas, tá? São as que eu coloquei aqui, né, e aquelas que eu ouvi. Então tem músicas muito bacanas aqui pra vocês estarem assistindo. Dê uma olhadinha, depois qualquer coisa vocês me falam aqui o que vocês acharam. Então os filmes que eu assisti, então eu assisti Orgulho e Preconceito, né, porque eu tava lendo ali o livro, e assim, foi muito bacana assistir o filme Orgulho e Preconceito, porque depois você começa a ver o que tinha no livro, o que tinha no filme que não tinha no livro e vice-versa, e o que eles tiraram, o que eles não tiraram. E algo muito assim idêntico que eu achei com o livro no filme foi a Lídia. Então a Lídia lá, né, que ela acaba se casando com um rapaz lá do exército que estava enganando a Lizzie. E assim, eu não sabia que depois a Lídia acaba sendo sustentada pelas irmãs. E a outra irmã dela, que é a Kitty, a Kitty acaba sendo, assim, apoiada pelas irmãs mais velhas, né? Então, ela não toma o mesmo caminho de Lídia. Eu gostei bastante, isso foi um dos fatos que eu mais amei e que no filme não tem. Mas, assim, a personalidade exposta lá no filme, eu super achei idêntico. E eu gostei muito do filme, como também eu gostei muito do livro. Então, gostei dos dois e gostei. Simplesmente. Então eu assisti Orgulho e Preconceito. Assisti A Longa Viagem do Amor também, mas eu só comecei. Essa série tá na Netflix. E eu quero falar pra vocês por quê. Tem uma outra série já disponibilizada. Eu deixei aqui embaixo, já tem... Desde quando eu criei esse canal, tem essa série aqui embaixo, da Longa Viagem do Amor. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais da antiga, dessa que tá aqui no YouTube, que você pode acessar. Nesse caso, você não tiver a Netflix, como eu não tinha, e aí eu conheci essa primeiro. Então, eu gosto bastante mais dessa. A outra parece que tem muitos elementos modernos, muitas coisas, apesar de que tem elementos antigos, mas você vê que são coisas muito modernas, da cena, da fala, dos trajes e tudo mais. Então, eu gosto da antiga, mas eu comecei a assisti o primeiro capítulo, só que eu não consegui aderir. Eu lembro que estava passando numa TV aberta, numa rede,
essa série, A Longa Viagem do Amor. E ela é baseada nos livros da Janette Oke, que inclusive eu quero ler todos. E quanto a isso, eu prefiro ler os livros, porque eu acredito que... Eu não sei, eu não gostei daquela muito da Netflix, mas eu gostei dessa que tá aqui no YouTube. Mas eu vou tentar voltar a assistir aquela que tá ali disponibilizada na Netflix. Porque quando passava na TV aberta, eu ficava doida querendo assistir. E aí eu acabei não conseguindo acompanhar por causa do horário que eu estudava à noite. Fazia curso à noite, né? Trabalhava de tarde, estudava de manhã. Então era um tempo muito corrido, eu não tinha tempo pra nada. Mas, enfim. Então, assisti também o primeiro capítulo da Longa Viagem do Amor. Mas essa que tá aqui no YouTube, eu já assisti ela toda. Inclusive, não tem tradução alguns episódios para o português. E eu assisti toda legendada. Às vezes tentava entender o que aquele personagem tava falando. Mas eu super gostei. E aí, eu comecei também a saga Crepúsculo, a qual eu quero até mesmo ler. A saga Crepúsculo, né, fez muito sucesso aí. Eu era pequena na época. Eu lembro que as minhas irmãs viviam falando dessa série. Todo mundo queria ser vampiro na época. Todo mundo era o Edward. Todo mundo era a Bella. Todo mundo queria, assim, ser um dos principais. E aí eu lembro das minhas irmãs conversando sobre. E na época eu não sei se tinha já os livros traduzidos aqui pro Brasil. Porque eu tinha uma irmã que gosta muito de ler. Então ela não tinha os livros ainda. Né? Depois de muito tempo que a gente foi ver o livro. Mas assim, foi muito bacana. Né? A experiência, assim, de assistindo os filmes agora e depois eu acabei me associando, né, com as coisas lá do passado, de quando eu era criança ainda, mas foi algo muito bacana mesmo. Ter começado a assistir de novo a saga Crepúsculo. E eu também assisti Gilmore Girls. Então assisti o episódio, acho que o Meu Primeiro Beijo. E aí eu sei que a Lorelai ficou muito chateada porque a sua filha acabou não contando pra ela, mas eu acabei não terminando, até mesmo de assistir toda a saga, toda a série, sei lá como é que chama. Mas enfim, eu quero continuar, né, dando prosseguimento, ainda que seja bem pouquinho, né, que meu tempo é um pouquinho reduzido, mas estamos aí. E aí eu assisti também em 2012, né, que era um filme lá, apocalíptico, né, que tava... sei lá, as camadas da Terra estavam cedendo, e aí eu vi que Londres, né, ou outros países lá dos Estados Unidos estavam afundando. E aí, por fim, toda aquela tragédia acabou, e aí os personagens principais e outras pessoas tiveram que fugir para a China, e aí acabou que aquilo, né, acabou terminando mesmo. Enfim, e aí eles acabaram associando, né, com a volta de Jesus Cristo. Então, foi bacana ter assistido, né? Não bacana por causa daqueles destroços, aquelas coisas todas. Mas eu gostei de ter assistido porque, eu não sei se vocês lembram, né? Mas lá em 2012 as pessoas falavam, não tá acabando, não tá acabando. E, enfim, não acabou nada. Né? Graças a Deus. Enfim. E aí eu tenho também assistir, né, a série da Netflix muito triste, que é MH370, que um avião saiu da Malásia e ia para Pequim, se não me engano, ia para Pequim, e o voo desapareceu. Até hoje nunca encontrou nenhum destroço, nenhuma pessoa, e assim, algo muito interessante é o seguinte, que quando, acho que no quarto dia, o governo da Malásia já declarou que o avião tinha caído no Oceano Índico, que o piloto tinha acabado se suicidando, e aí gerou muito transtorno para a família do piloto. Depois veio outras teorias, são 3 teorias, tá? Então, assim, é algo assim muito chocante mesmo, e assim, um ponto que assim me assustou muito, que foi o seguinte: quando a família soube que os parentes, né, não iriam voltar, porque eles não sabiam se eles estão vivos ou se eles estão mortos. Isso foi em 2014, vai fazer 10 anos ano que vem, então já tem 9 anos. E aí eles se reuniram numa sala muito grande, choraram, gemeram. Gente, tem cena, tem
Ai, tem tudo, é de partir o coração. E outra coisa, tem muitas teorias em cima. E aí os parentes começaram a ligar para os celulares dos seus familiares que estavam dentro do avião. E aí eu não caí em caixa postal a chamada. Só chamava até cair. E aí teve um relato de uma pessoa que falou o seguinte, que uma pessoa que estava no avião ligou para a filha. Então estava escrito assim, a filha que estava aguardando notícia e tudo mais, estava no celular papai, e aí esse número ligou para ela. Então, muitas pessoas, né, inclusive lá na Netflix tá falando, tem muitas coisas, enfim, é de arrepiar, tava contando aqui pra vocês arrepiada. E então, vou partir pros livros, então, que eu vou ler, pelo menos tentar me organizar aqui pra ler durante, então, o mês de junho. Então, no mês de junho, né, vou terminar aqui os nascidos em tempo líquido. Vou ler também, né, Deus permitindo, O que Deus diz sobre as mulheres, da autora Kathleen Nelson. Esse aqui é do clube de leitura que eu participo, da minha colega. E aí eu vou ler O Cavalo e Seu Menino, de C.S. Lewis. Quero ressaltar com vocês que aqui no canal tem um projeto, então, de leitura coletiva das Crônicas de Nárnia. Então, se você quer participar, você pode estar participando, tá? É só você ter os livros ou baixá-los e vamos participar. Já tô aqui no segundo... Na verdade, já tô no segundo volume, né? Eu vou fazer uma releitura. Então, O Cavalo e Seu Menino, daqui é o terceiro volume. E também O Leão, Guarda-Roupa... Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Inclusive, eu já li esse livro, mas como eu esqueci muitas coisas, eu vou preferir relê-lo e trazer aqui pra vocês. E aí tenho também do Stephen King, né? Sobre a escrita. Inclusive, eu compartilhei muitas coisas com vocês lá no meu Instagram. E aí, só falta terminar mesmo, né? Que eu já comecei, já tô na página 113. É só mesmo terminar. E aí, a gente vai conversar a respeito dele aqui nos próximos meses. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Me dê essa força, essa ajuda aí. E você pode estar me apoiando através do Apoia-se e também da caixa postal. Muito obrigada por você ter assistido e a gente se vê aí nos próximos vídeos.